Olá, bem-vindo a mais esta Masterclass da Casa da Crítica. Hoje a gente vai atentar a um tema importantíssimo, que é o problema dos tipos de caráter. Tá? Nós vamos enfrentar uma das perspectivas possíveis do amor e vamos discorrer como que se comportam as pessoas em termos de caráter humano. Para a gente começar a falar de amor, eu trouxe uma frase lapidar do Dostoiévski. Dostoiévski foi um grande estudioso do problema dos caracteres humanos. Inclusive, uma forma muito frutífera para compreender a problemática das atitudes humanas é ler Dostoiévski. Se você ler Dostoiévski e isso não aumentar muito, isso praticamente qualquer obra dele já deve te tonificar muito nas condições de ler as pessoas, de ler o caráter humano. Se você ler Dostoiévski e não levar isso para a realidade, vendo os aspectos dos caracteres humanos, isso quer dizer que você não entendeu o que você leu de Dostoiévski. Tá? Porque praticamente é as coisas que ele faz em praticamente todos os romances. E é um leitor muito agudo, pujante. Então, essa frase dele é importantíssima. Lutam Deus e o diabo, e o campo de batalha é o coração dos homens. Sobre isso a gente vai estar tratando aqui. Para onde vai o coração dos homens? E para onde vão os corações dos homens? É exatamente a resposta para os tipos de caráter que podemos dar. Tá? Como nós respondemos à existência. O caráter é um tipo de resposta à existência. Nós existimos e temos que responder ao problema que nós existimos. E o nome disso é caráter, feito nós vamos ver já adiante. O que é o amor? O amor é muito complexo para se dizer o amor é isso. Existem diversas definições de amor. A primeira melhor sistematizada no Ocidente é platônica, passou por Aristóteles, passou por todas as tradições grego, latinas, todas as escolas místicas, sejam de uma mística natural, sejam de tradições religiosas, refletem sobre o amor e tem muitas propostas. É difícil dizer o que é o amor num sentido unívoco, até porque nós vamos falar em multiplicidade de formas de amor e etc. O sentido muito amplo do que é o amor é o sentido muito amplo de uma resposta do que é a caridade. No nosso foco desta aula, tá, nós vamos focar um sentido de amor, que é um sentido bastante amplo. Talvez não é o mais amplo, tá, mas é um muito amplo e é um sentido escolhido propositadamente, porque ele vai ter efeitos práticos imediatos para todos nós. Tá? A ideia é que seja uma live muito prática para a gente compreenda diversas coisas aí diante da gente, porque nós encontramos o amor de vez em quando. E nós encontramos o desamor muito predominantemente. É duro de dizer, mas a maioria de nós não ama. A maioria de nós não é amado. A maioria de nós nunca sequer testemunhou atos de amor. Sim, isso mesmo. É muito comum o desamor ser disfarçado de amor. É muito comum. A maioria das expressões de amor não são amor. Tá? E, enfim, isso ao longo dessa série inteira é o que nós queremos muito apresentar. Existe uma máxima que é o seguinte: quem não ama, finge que ama. Mas quem ama quase menos ainda, finge mais. É assim que funciona. Tá? Então nós vamos assumir uma proposição do que é o amor, dando uma resposta, o amor por uma perspectiva da produção. O amor como um movimento de produtividade. O autor, cujos fundamentos são mais explícitos nessa linha de o amor é a produção, a perspectiva produtiva do ato amoroso, é o Erich Fromm. Em uma das frases importantes dele é que a resposta madura ao problema da existência é o amor.
Segundo o Fromm, nós nascemos incompletos e temos uma angústia que nos acompanha. É o que ele chama de drama da separação. Nós nos reconhecemos seres separados e pedintes de uma fusão. E essa fusão pode se dar sob formas, pseudo-formas, e pode se dar plenamente. A única possibilidade dessa fusão plena é amar. E por sua vez, amar é produzir. Produzir num sentido que eu vou estabelecer aqui. Só que é uma resposta madura. Tá? Antes de chegar à dimensão de que a gente possa efetivamente amar, nós vamos insistir muitas e muitas vezes nas falsas respostas, nos falsos amores, para convencer outros e a nós mesmos. O Fromm tem uma biografia extremamente rica, importante e curiosa. Tá? Ele foi discípulo de Freud, teve dissenso grande a posteriori com Freud. Ele militou em ideias marxistas por muitos anos. Depois ele também, num momento de revisão, ele refuta, mais que refutar o marxismo, ele refuta as dimensões do ativismo político propriamente dito, e ele tem obras muito, ele é judeu, tem uma influência da tradição judaica muito grande, ele faz muitas referências à simbologia judaica, tá? Tem obras muito importantes, a mais conhecida é A Arte de Amar, é um clássico aí para quem quer começar a estudar o amor. Eu mesmo oriento para muitos alunos meus que vêm, mas como é que eu quero começar a estudar sobre amor, como é que eu faço? Vale A Arte de Amar. É uma obra relativamente fácil, acessível, mas ela mantém um rigor muito grande. E ele tem algumas outras obras importantes, a análise de destrutividade humana e uma muito pesada dele, que é o Medo de Liberdade. Eu quando li o Medo de Liberdade dele, eu fiquei mais de mês em depressão. E ele tem razão. Tá? Ele tem absoluta razão no que ele está dizendo ali. Tá? Mas o problema do amor e o problema da liberdade é como cara e coroa. Tá? Então o que é o amor? Vamos pegar aqui a proposição do Fromm, acrescentar algumas coisas e etc. Eu destaquei 5 elementos para o que seja o amor. Amor é vontade de produzir, feito eu estava mencionando. O núcleo semântico que o Fromm propõe para o amor é a produção. Produzir. Vamos descobrir o que é produção, mas antes disso, tem que ser separado aqui vontade de desejo. Tá? É muito importante primeiro essa separação aqui. É muito comum essa confusão do que é vontade e o que é desejo. A vontade é um princípio ativo e normalmente a vontade se caracteriza quando ela é muitas vezes antidesejante. Pode existir situações em que a vontade e o desejo coincidem, mas via de regra a clareza da vontade é quando ela é antidesejante. A vontade é um princípio de movimento humano. Segundo vários autores, por exemplo Aristóteles, nós somos vontade. De tal maneira que se nós não temos vontade, nós não somos sequer humanos, nós seríamos apenas servos. No caso, como no próprio dizer de Aristóteles, nós somos ferramentas vivas. Mas a condição de humanidade só existe quando existe vontade. A vontade segue a um princípio de movimento, que é um princípio também chamado de iniciativa. É uma dimensão necessariamente espiritual. O desejo em separação é uma dimensão da matéria, é uma dimensão reativa. Eu posso desejar alguma coisa. Passou uma pessoa aqui que me desperta um desejo. Passional. Absolutamente passional. Química, feito se diz aí em termos mais coloquiais. Paixão mesmo. É uma reação. Agora, eu posso ter um desejo por X pessoa, mas eu não tenho vontade por ela, no sentido que eu posso saber, por exemplo, que essa pessoa é má. Como é que vai fazer? Você vai ter uma mão do desejo, vai.
Uma vez excitado, instigado o desejo, há um movimento, ele é um princípio de movimento material para começar. Tá? Tem que a força de vontade refrear. Então, normalmente você fala em vontade como algo que exige esforço. Se não exigir esforço, então é um desejo ou uma vontade, pode até haver, mas é raro. Tá? Então você faz aquelas perguntas assim, quem quer ser muito esbelto? Todo mundo, levanta a mão. Tudo bem, aí você pergunta. Bom, quem está levantando cedo, quem está fazendo dieta, quem está malhando, quem está cuidando disso, outro, etc. E aí você responde assim, então, quase todo mundo deseja, cogita, fica excitado só com a imaginação. Quando você fala uma coisa, a imagem já nos provoca afetos, ela já nos provoca afetos desejantes. Tá? E a vontade, ao contrário, ela exige um esforço. Então aqueles que estão levantando cedo, que estão indo malhar, que estão observando as dietas, não estão tomando álcool, não estão isso, esses têm vontade. Ponto. Essa é uma diferença brutal entre a vontade e o desejo. Tá? E vontade é rara. Tá? O sinônimo de vontade é força. De tal maneira que a expressão força de vontade em si é uma redundância. Se você é forte é porque você é voluntarioso. Você é voluntário. Ponto. Esse é o princípio que faz. E o desejo é um princípio, normalmente, das suas fraquezas. Quanto mais desejante você é, num certo sentido, mais fraco você pode ser. Tomado dentro desse sentido. Outras características que separam o desejo à vontade são que o desejo é muito efêmero. Então o desejo tem uma tendência de... Então logo você o realiza, você pode ter uma ideia de frustração. Então o adolescente quer porque quer o tênis. Ou o consumismo, de modo geral, o consumo. O consumo é desejo. Então o cara quer porque quer o X coisa. Que alegria, ele idealiza. Na hora que ele obteve aquela coisa, 10 minutos depois ele já está com tédio. Tá? Porque é próprio desejo. Ele movimenta uma ação sem força de continuidade. E a vontade não. A vontade, ela exige não só um esforço de persecução e de que seja conseguido, como uma vez que é conseguido uma coisa com vontade, há uma proteção, há um princípio de conservação. Então, uma vez que você conquistou algo que você queria e você zela, toma cuidado, protege, quer conservar, então você tem também uma questão de vontade. De qualquer forma, são movimentos, um que exige mais esforço e um que é simplesmente uma reação. Movimento ativo e movimento reativo. A constituição de um caráter amoroso e não temperamento. O temperamento eu vou explorar um pouquinho mais para frente. A gente vai ter um slide específico sobre isso. Tá? Mas a constituição de um caráter amoroso. Não existe pessoa que de repente faz amor. Toma cuidado, faz um gesto bonito. Não é possível, vou amar agora. Depois eu não amo mais. Passei a querer amar. Isso até pode ter um outro ato isolado aqui, mas é muito do improvável e não é por aí que a natureza das coisas vai. Não existe propriamente pessoa amorosa, existe nem pessoa má. Precisamente existe pessoa de caráter amoroso. Existe pessoa de caráter mau. Você não é, de repente, um caráter é uma constituição de um padrão geral de ser. Você não pode ver um ato de alguém julgado, de forma nenhuma. Pouco importante se é um ato muito vil ou se é um ato muito heróico. Você tem que ver mais ou menos um padrão geral, constituído por força de vontade acumulada ao longo de muitos anos. Isso constitui um caráter. É uma atitude, uma resposta geral para com a vida. Não é porque alguém seja amoroso que alguém é perfeito. Não é porque alguém é amoroso que ele não vai fazer atos maus. Como não é que alguém seja mau que não pode ter um X ou Y ato de nobreza pontual. Mas, de qualquer forma, essa separação é muito importante, tá? A constituição de caráter. Tá? Porque o amor, no rigor,
como o máximo da vontade humana, tá? Ele é inclusive a nossa construção do nosso ser. Se você levar isso em um grau muito extremo, muito fino, estou falando em termos inclusive teológicos, tá? O não amoroso ele não é, ele é um vago. Ele tem um estatuto de ser diferenciado, tá? Porque ele não alcançou a ordem do ser. Nas ordens místicas, por exemplo, na mística cristã, por exemplo, você vai inclusive usar a questão da comunhão ou da excomunhão. Então, sob caridade estamos em comunhão, num sentido que somos, com o que nos fundamenta. Tá? E quando você perdeu a caridade, você está excomungado, você nem sequer é. Ainda que isso seja algo místico, também místico, mas a teologia meramente natural, a reflexão meramente da razão já chegou nisso também. Tá? Isso aí já inclusive antes de Cristo, Platão, Aristóteles já tinham alcançado essa ideia de fusão. Tá? E você se funde quando você tem um padrão geral. Tá? Sobre temperamento, como eu disse, vou falar adiante. Tá? Ação de maturar. Decorre, claro, da construção de um caráter que tem uma ação de maturação aí. Ninguém nasce pronto para amar. Nós vamos passar por processos sucessivos de morte e renascimento. Muitas vezes nós teremos que morrer e renascer. E só o ser humano tem essa condição de morte e renascimento. Tá? Obviamente eu não estou falando da morte orgânica. Eu estou falando aqui da morte psíquica, de uma morte no nível da consciência, de uma morte do ego. Tá? Na medida em que a gente sobe um degrau da escala da maturidade, deu-se uma morte. Não somos mais o mesmo, mas estamos vivos. Somos o mesmo, mas ao mesmo tempo somos outros. É uma morte, eu sou eu, mas eu renasci sendo eu. Só que eu sou outro dentro de um nível único. Tá? Então, assim, temos que maturar. A maturação é um pouco inevitável em alguns processos orgânicos, fisiológicos, etc. Nós temos alguma condição, não de evitar plenamente a maturação, mas temos alguma condição de acelerá-la, de diminuí-la, de desviá-la e etc. Os adultos de 50 anos que são infantilizados estão retardando, estão fazendo esforços afetivos para não maturar. E num certo sentido, tudo que você impedir o processo de maturação é um processo que impede a realização do amor. Tá, ponto. Não está maturando, não tem problema. Ao mesmo tempo que você está pedindo tudo que é contrário a um processo desviante de um processo de maturação, é contrário ao amor. Tá? Você tem outra questão aqui importante. Você não deve esperar amor de criança. Ela é naturalmente egoísta. Se tem uma criança que não é nada egoísta, ou ela está com um problema, ou é realmente uma santa. É uma excepcionalidade muito grande. É uma iluminada de uma alma diferenciada mesmo. Tá entendendo? Mas assim, você deve esperar egoísmos diferenciados em algumas fases. E exigir o amor em outras fases. Está acontecendo que as pessoas estão postergando esse processo de exigir o amor. Isso aqui tudo sob a perspectiva da produtividade. Como a gente vai deixar aqui bem claro para todo mundo. Tá? Bom, mas o que mais? Também é um movimento. Então essa vontade, na medida que administra desejos, modula uns, essa vontade é ordenadora. Outra definição que existe de vontade é o senso de ordem. Se há vontade, existe ordem. Se não há vontade, tem desordem. E se tem desordem, não há vontade, entenda? A vontade serve para ordenar. Tá? A matéria, dentro de um certo sentido, é um caos. Particularmente a matéria humana é caótica. Tá? E é a vontade humana que pode gerir esse caos. Tá? Então é um movimento ordenado para multiplicação. Guarda essa palavra, ela é um núcleo semântico bem importante aí, tá? Multiplicação de vida, cuidado para com a vida, proteção da vida, orientação à vida, etc. Não é soma, não tem vínculo com o amado. A soma é 1 mais 1. Soma é o mundo do trabalho. Multiplicação é o resultado, multiplicação
o produto da multiplicação já chama produto. O resultado da multiplicação chama produto, inclusive na aritmética. Multiplicar não é somar, não é eu chegar. Soma também quer dizer corpo, um corpo a mais. Normalmente o trabalho, só trabalho é um corpo a mais, é um corpo fazendo coisas. Se há uma multiplicação, esse corpo está fazendo muitas outras coisas, ou seja, não é propriamente só trabalho, é uma produção. Multiplica, tá? Não é eu acrescer a mim, não, é multiplicar os meus efeitos. Tem que ser mais do que uma dobra, tá? E a vida, o amor se dá em várias formas. Há a forma áurea, gerar a vida, mas se não gerar a vida, essa é a forma áurea. Cuidar da vida, zelar pela vida, orientar pela vida, tomar cuidado, enfim, proteger, etc. Tá? Tudo, são as ações pelas quais a vida segue multiplicada. Tá? Vínculo com o amado. Por mais que a gente gere numa posição amorosa, filhos, protegidos, cuidados, acolhidos e etc., o amor propriamente dito não é um vínculo com eles. É um vínculo que transcende a eles. É óbvio que tem afetos com o amado, mas tem que pôr muito cuidado nisso. O narcisismo ou a bondade ilícita são expressões de cuidado, mas com um predomínio do vínculo. Se mantiver o vínculo, vai ficar muito difícil, porque isso daí é uma negação da transcendentalidade do amor, tá? O amor é um produto espiritual e vai esbarrar na questão de baixo, que está aqui, que é a vontade de abundância. É a vontade de ser ancestral, antes de qualquer coisa. Sabe aquela questão do tipo, eu tenho um filho. A própria expressão verbal, eu tenho um filho. Era muito pobre, comparativamente a uma expressão, eu sou pai, eu sou mãe. Você é pai, é diferente ter filho. Porque, eu tomei cuidado de fulano. Não, você tem que estar tomando cuidado numa cadeia de vida. O princípio é que você ama. Há um princípio que você, para amar objetos, levar amor a objetos direcionados, você deve ter um amor pelo todo, que é um amor indeterminado, que em várias místicas vão chamar de amor agape. E aí eu vou ter amores filias pontuais, onde eu vou dirigir os objetos. Primeiro eu amo o todo, depois do amar o todo eu vou para objetos particulares para amar, com cuidado na preservação do vínculo, para que não seja o vínculo que fundamente o amor, mas sim a transcendência. E de maneira que eu faço essa proteção, esse cuidado, esse zelo da vida, mas por sua vez esses vão zelar, cuidar e etc. para uma cadeia abundante da vida, na qual eu sou só ancestral. Eu não tenho nenhum controle nos frutos do filho, dos frutos do filho, do filho e do filho. Quando existe uma vontade de abundância, mas sem que o elemento de ancestralidade esteja presente, essa é propriamente atividade empreendedora. O empreendedor participa de várias coisas que o amoroso participa. Quer produzir, quer gerar, etc. Mas ele tem uma pretensão legítima enquanto empreendedor de controlar os efeitos. Então o camarada quer produzir uma riqueza, ele até produz, mas ele meio que drena recursos, estabelece alguns recursos e ele é julgado por um critério de justiça ou de injustiça. O amoroso propriamente dito, ele é um ancestral. A categoria, a propriedade do ancestral é não ter controle sobre a cadeia que ele frutifica. É aquela história que uma árvore faz uma floresta e quem plantou a árvore não tem muito controle sobre isso. Tá? Eu tenho filho, eu não sei quantos netos eu vou ter, quantos bisnetos eu vou ter, eu não sei. Se eu vou encher o mundo. Tá? E eu não posso ter controle com isso. Quando existir um interesse no controle do fruto, ou é uma atividade empreendedora, ou é um esquema possessivo narcisista.
tá? Da bondade ilícita. É o cara que faz algo por amado com um investimento. Seja porque depois ele quer um retorno, seja esse retorno pode não ser financeiro, pode ser psíquico. Pai que tem filho que quer que o filho realize o sonho dele, você já tem uma questão narcísica aí. Ele quer controlar o fruto. Por quê? Porque ele tem um vínculo. Ele acredita nesse tipo de vínculo. Então, essa questão que é muito sutil, muitas vezes. Tá? Porque, obviamente, há uma zona natural de vínculos afetivos, tá? Mas há uma zona que não. Tá? Assim, há um discernimento fino aqui que muitas vezes se pede. Fazendo um quadro aqui, no que respeita às etapas da maturação. E para que fique claro o que é o amor, e o amor só é possível, tá? E o amor efetivamente só é possível lá na maturidade. O ser vivo mais elementar que há é a planta. Todas as funções vitais de uma planta existem nos animais, todas as funções vitais dos animais existem nos homens. Só que nós vamos ter mais funções, mas tudo existe. Então, esquematicamente, se usa muitas vezes a metáfora do fruto, porque o fruto já tem um ciclo inteiro vital, e no qual, por simplicidade, usamos justamente a imagem dele, para mostrar o que é a posição amorosa, os absurdos da negação do fluxo da maturação da vida. E vai ficar muito claro porque é a negação do amor. Quando surge o fruto, ele é verde. Quando ele é verde, ele é um recebedor absoluto. Igual as nossas crianças, o nenenzinho, tem que receber tudo. O fruto verde, tá, recebe da seiva, tem que mamar, você está entendendo? E ele é protegido pelo galho, pelas folhas. É azedo. A fruta verde é azeda. Exatamente igual criança. É isso mesmo. Não alimenta nem dá semente. Nesse momento é um recebedor universal. E é natural que seja mesmo nesse momento. Ponto. Depois da verdura, da fase verde, virá a fase do florescimento. No florescimento, diminui o nível de recebimento, recebe menos proteção, está mais solto, se expõe, tá? Não está mais protegido pela folha, ela está mais exposta. É para mostrar, é para exibir, que é a primeira contribuição que dá, contribui com a beleza, evocativamente, tá? É uma evocação, tá? Mas até pode comer, mas não tem gosto, não é aquela coisa palatável, tá? E tem baixa afetibilidade, pode até fazer algum fruto, mas se você pegar a semente, tá? E de um fruto, um florescimento, a fertilidade é baixa, tá? A fase em todas as plantas do florescimento é a mais curta. É a fase que menos tem duração de tempo, tá? Ela é fugaz, tá? E aí virá a fase madura. Na fase madura, o fruto, aí ele se torna doador. Nesse momento ele é amoroso, no sentido pleno, tá? Então por quê? Porque ela se doa. A fruta será doada, ao ponto em que ela morre. A diferença de nós é que nós vamos morrer várias vezes nesse processo. Ela vai morrer uma vez, como ela tem uma estrutura meramente orgânica, tá? Então ela é doadora. Como doadora, ela vai ser colhida para alguém comer. Isso mesmo. Vai servir de alimento. Se ela porventura não for servida, ninguém colher no pé, para ela ser servida, tá? Ela vai cair naturalmente no chão, caiu de maduro, onde ela vai ser fusionada com ele. Ela vai dar uma contribuição para o fluxo da vida para frente. De um jeito ou do outro, ela é deglutida no estômago ou fusionada no chão. Se ela for deglutida no estômago, quem come cospe a semente fora, para que o ciclo da vida continue. Se ela fusionar no chão, a semente fica, a semente dá fruto.
incontroladamente. Então o fruto representa o máximo da doação. E vai, se doa, mas eu deixo os efeitos. Eu alimento alguém e ficam os meus efeitos para sempre na minha condição de ancestral. E aí há um elemento morte, que no caso humano serão várias vezes. Essas são mortes de níveis de consciência. É o lado sacrificial. Então você acha que morreu quando você fez um compromisso. Hoje compromisso é opressão, no sentido aí dos tempos líquidos, tá? E como estás falando, quando na verdade o compromisso é o libertário. Nesse sentido reto que está aqui, porque é ele que te põe no amor. Então porque você vai morrer quando você lança um compromisso. Um relacionamento sério, um matrimônio, um filho, um comprometimento com um cuidado. É uma morte de possibilidades. E agora você vai ter que se renascer dentro de um processo de consciência diferenciada, de outro nível ontológico de ser e etc. Teve a questão mais pujante aqui do florescimento, gente. Florescimento é que tem que durar menos. Quando você estiver vendo uma mulher de 50 anos, cujo assunto central da vida, tá? Eu tenho 50 anos, cujo mulher de 50 anos, né? O assunto central da vida é o shampoo da fulana, a bunda da cicrana, ou não sei quem, porque olhou. Desculpa, essa fase de florescimento já passou. É um movimento que tenta retardar a entrega definitiva ao amor. Isso não cabe mais, gente. Dentro de uma maturação própria. A maturação para uma pessoa de 50 anos é o seguinte, enfim, como é que eu tomo cuidado de não sei quem que eu vou orientar o jogo, enfim, mas não fica na do florescimento. Essa questão, homens também, homem que quer mostrar poder, que força, etc, com 50 anos, que é isso, gente, já passou. Entendeu? Vai na academia aqui, eu vou à academia aqui, os caras, 50 anos, olhando no espelho, tô bombando. Então assim, o processo de fugir da maturação tá muito forte. Nós estamos vivendo uma sociedade insana que foge do problema do amor, evidentemente. Tem perguntas aqui, eu vou dar uma olhada. O bebê, pergunta Eliane, o bebê é essencialmente verde, mas podemos ter adultos todas essas fases, verde que floresce, sim, é o que eu comentei agora. Nós temos uma força, uma condição psíquica. O ser humano tem a condição de mentir. Só nós mentimos. Só nós podemos retardar o processo natural da maturação, porque nós podemos mentir. Sempre que o processo natural da maturação estiver sendo desviado, está sendo criada uma mentira em cima. Mais precisamente, sempre que o amor não estiver sendo realizado, existe uma mentira envolvida. A questão do caráter, a questão do subterfúgio mentiroso, que ao limite é uma personalidade mentirosa, uma identidade mentirosa, vai ser tema futuramente de uma live só sobre patologias da identidade e o desamor. Então só estou te dando uma entrada nesse assunto, é um esforço que só os homens podem tentar retardar. Tá? Eliane e Josafá. Olhando agora, parece óbvia a relação entre a palavra madura num ser humano como analogia com um vegetal. Mas há 10 minutos atrás não tinha reparado nesse óbvio. Sim. Uma das questões duras de você estudar o amor é porque você vê que ele é muito óbvio. O amor é óbvio, tá? Tem que ser feito muito esforço para obscurecer o valor do amor. Só que esses esforços em excesso são muitas vezes feitos. Sim. O amor é muito simples, é muito claro. Agora a mentira é muito difícil. Estou tentando lembrar se a Clarice Lispector, ou não, que escreveu, é melhor ser amoroso, porque se for ser falso, não for ser amoroso, você não fica criando muito subterfúgio, sabe? E, enfim, não sei se é Clarice Lispector, mas é uma frase importante que tem. Gabriel, há como relacionar essas fases do fruto com camadas da personalidade, ou são apenas formas diferentes de expor a mesma coisa, que é a personalidade humana? Sim, existem relações. O Gabriel está fazendo referência à teoria das 12 camadas. Não é o foco desta aula, tá? Mas eu posso te afirmar o seguinte: a fase da maturidade é a camada 8.
tá? Já para você fazer assim. Futuramente nós vamos explorar aqui na Casa da Crítica, integrante desta série, um estudo sobre as camadas, tá? Mas mais ou menos há um paralelo, sim, entre a teoria das camadas e verdura, florescimento e maturidade. Maturidade é a camada 8 para cima, tá? Deixa eu seguir, por fineza, vão interagindo, tá? Então, nós temos sempre dois padrões. Como eu falei para vocês, há de ser feito um discernimento. Esse é um dos pontos importantíssimos desta Masterclass. Um discernimento entre o padrão temperamental e o padrão de caráter. Então, por isso que eu falei, a construção do caráter não é questão de temperamento. Existem dois grandes movimentos humanos. Um movimento material, que é reativo, como eu falei, que é a paixão, que faz da nossa constituição mineral, tá? E existe um movimento espiritual, tá? Que é o movimento do caráter. Espiritual não quer dizer que é só amoroso, tá? O mal é espiritual também. A dimensão do espírito não é só para o bem, tá? A dimensão da maldade, tá? Também é uma dimensão espiritual, tá? O foco aqui, central, é se é reativo ou ativo. Cada qual de nós tem uma composição. A teoria dos elementos é muito antiga. Ela foi lançada por Empédocles há mais ou menos 2.500 anos. Antes de Empédocles existia uma teoria, um esforço chamado pela busca do arqué. Arqué é o primeiro princípio. A primeira fase de reflexão intelectual era buscar o primeiro princípio de tudo. Teria que haver um princípio. Aí alguns achavam que era o fogo, o peixe, enfim, a água, etc. Veio o Empédocles e falou, não, são 4 princípios. A partir desses 4 princípios, tudo mais ou menos, em termos da dimensão humana, você explica o ser humano por esses 4 princípios. Foi seguido uma medicina hipocrática, que queria mexer com os temperamentos mesmo. Por que umas pessoas eram desajustadas, outros não, etc. Passou por Aristóteles, que dá a ideia de 4 elementos. 4 elementos foi a proposição de Empédocles. Trazer isso de elemento para temperamento foi a posição de Hipócrates, médico, pai da medicina. Passou por Aristóteles, que validou essa teoria e mais nisso, falou a primeira virtude é a temperança, é administrar as reações, ou seja, o homem que não reage. O homem que reage ele é continente, e então ele tem que se temperar. E vê até hoje, Jung debruçou sobre ela, acrescentando valores. Você tem muita gente hoje, aí em 2.500 anos, estudando a doutrina dos elementos / temperamentos. Cada um de nós é composto diferentemente, tá? Aí tem doutrina, nós temos uma composição mineral. Os elementos são terra, água, fogo e ar. Nós temos, claro que eu estou falando simbolicamente, evidente, tá? Os antigos podiam acreditar que não fosse simbólico. Hoje nós não sabemos que tem valor simbólico, tá? Mas funciona. Pode pôr à prova a teoria dos elementos que ela funciona. Então nós reagimos de maneira diferente. E nós temos uma distribuição diferenciada desses 4 elementos. Aí tem teoria, as que eu mais sigo dizem que existe um muito predominante, um coadjuvante, um débil e um quase ínfimo. E eles podem se combinar de maneira extrovertida ou introvertida, etc. Falando de mim, o meu elemento predominante é o ar. E o meu elemento coadjuvante é o fogo. Ponto. Isso sou eu, da maneira que eu reajo. Tá? Eu tenho uma dificuldade que eu posso explodir. Se alguma coisa, por exemplo, me indignar, eu vou ter uma explosão. Reativamente. Reação própria de ar alimentando fogo. Evidente. Mas a pessoa é mais fleumática, é mais água. A água ela desvia, ela infiltra, ela mina, ela não para, tá? E etc.
Pessoas que têm muita terra. Terra é limite, é pé no chão, é racional. Ela pensa numa perspectiva do que não dá, que dá, etc. O fogo é enérgico, ele queima, ele vai para o confronto. Então assim, isso são padrões de reações humanas. Cada ser humano tem uma composição mineralógica diferenciada, então nós vamos reagir diferentemente. E existe uma pessoa mais ou menos temperada, tende a ser simpática. E uma pessoa destemperada tende a ser antipática. E nas dimensões, tá? Nas dimensões ingênuas, nas dimensões vulgares, é muito comum a associação entre simpatia e amor. Porque é muito comum a associação entre ser meramente gentil de trato com ser bondoso, gente. Isso é uma ingenuidade que mata. Essa ingenuidade mata. Inclusive os perfis mais maldosos de pessoas são pessoas temperadíssimas. É perfeitamente possível ter alguém destemperado e amoroso. E é perfeitamente possível ter alguém temperado e um mau canalha que você imagina. Então é muito importante separar a percepção do que são as reações do que são as ações. Tá? Eu anotei aqui para dar um exemplo. Nos animais, por exemplo, eles têm uma vantagem de identificação. Cada raça animal tem um padrão temperamental. O poodle é água, é dócil, brincalhão, ele tá ali, ele vai para cá, se aperta, ele não confronta. Você tá entendendo? E o pitbull é fogo. Confronta o pitbull, é fogo puro. Ele confronta, ele queima, ele tá lá para confrontar. Totalmente diferente da água. Tá? Então, pela raça do animal, você sabe o temperamento dele. Então, você quer um cão para brincar com criança, você vai escolher. Se quer um cão de guarda, você vai escolher. Ser humano, você não sabe. Só de saber é humano, você não sabe o temperamento. Tem jeito de você descobrir o temperamento da pessoa. Tá? Mas de bater o olho, você não vai saber não. De saber a raça, a origem também não. Tá? Os animais não têm caráter, óbvio. Tá? Ele não tem o problema do bem e do mal. Agora, então nós variamos individualmente em temperamento e em caráter. Tá? Então essa é uma distinção que tem que ser espancada. Lembra da salada? Se você comer uma salada bem temperada, ela é palatável. Mas ela pode estar muito bem temperada e ser tóxica, e não ser nutritiva. Quando ela pode ter um tempero ruim e ser nutriente. Tá? Entenda? Então essa divisão precisa ser feita. Tá? Então eu deixei aqui a marca em vermelho para todo mundo. Não confundir temperado com bom caráter e destemperado com caráter ruim. Tá? Vejo direto as pessoas julgarem assim, aquele cara é tão bonzinho. Ou não, o nervosinho é filho da puta, porque esse é canalha, ele faz nada a ver. Tá? A discernir um caráter de inteligência também. Às vezes é muito fácil discernir o caráter de alguém, às vezes é muito difícil. Então o que é o caráter? Ainda como a gente partiu do front, caráter é a forma relativamente permanente, porque a energia humana é canalizada no processo de assimilação e socialização. Padrão, relativamente permanente. O temperamento é relativamente permanente, está no nosso corpo. Agora, o caráter é essa constituição que a nossa vontade vai nos dar um padrão, pelo qual nós canalizamos na assimilação os recebimentos, igual o fruto recebeu seiva, a proteção, e a socialização. Como é que nós vamos entregar? Essa socialização aqui não está sendo dita em termos políticos, para a sociedade, não, para as pessoas, para os outros, para o fruto da vida. Como é que eu recebo e como é que eu distribuo depois. Tá? É uma atitude. A pessoa amorosa, ela costuma ser conscienciosa aqui, pode ter um deslize ou outro, mas é mais ou menos, ela é crível em todos os lugares. Tá? Agora, o canalha, ele tá dando um golpe aqui, tá dando um golpe ali, ele tá dando um golpe, ele disfarça mais aqui, ali e tal, e etc. Há um padrão. Às vezes eu vou repetir. Às vezes é fácil identificar o padrão. Às vezes é muito difícil.
É muito difícil às vezes. Há uma pergunta da Fernanda. Depende do caráter para desejar ou ter vontade? O desejo não depende de nada. Tanto que nós não somos sequer moralmente responsáveis pelos nossos desejos. Dentro de um certo limite. Porque eu tenho condições de cuidar da educação do meu imaginário, por exemplo. Se eu ficar, eu posso nutrir ou não algumas condições para alguns desejos, por vezes eu não queira, mas via de regra, muito ali direto, desejo é um desejo, ele é, ponto. Agora, a vontade, tá? Por sua vez, depende de uma constituição interior e é uma continuidade de um esforço de vontade que estabelece o caráter. A vontade é a causa do seu caráter. Você viveu uma situação difícil aqui, em que você pode ir embora de um jeito mais cômodo, traindo. Você pode abandonar ou não. Eu assumo até um prejuízo aqui para manter-me veraz. Então eu vou ficar. É uma força de vontade que está constituindo esse caráter ter saído pela porta da frente naquela situação. Ainda que imediatamente fosse pior para você. Você entrou numa relação amorosa qualquer. Ela vai ter seus problemas. Eu vou embora, eu vou ter a força de vontade de, olha, esse eu supero. Tá? Mas por quê? Porque se você, que é o problema da relação apenas passional, ela vai oscilar. Você conseguir perseverar é uma força que você tenta dar alguma constância. Ao mesmo tempo, você entrou numa relação ruim. Para que você entenda e saia, nós vamos estudar isso mais para frente em outra aula, tá? Mas se tiver numa relação ruim, você tem que ter força para sair. Por quê? Para se manter bom. Porque o contato com o mal é te fazer mal. Então é uma força de vontade para te tirar também. Ainda por quê? Porque às vezes é mais cômodo estar ali. Tá? Isso é muito tema da próxima Master, tá? Mas fica à vontade aí de voltar a questionar se eu não tiver respondido suficientemente. A vontade na tradição clássica é o nosso ser. Então nós precisamos ser para constituir o nosso caráter. Tá? Nesse sentido. Tipos de caráter. Aqui reside um dos pontos altos desta Masterclass. Tá? É um dos pontos bastante altos. Propriamente é o coração dela e o que a gente falou antes, é preparatório para chegar aqui. Nós temos o caráter produtivo, que como tudo que eu já expliquei, é também o caráter amoroso. Aquele que vai lá produzir, aquele que vai lá tomar conta da cadeia da vida, aquele que vai lá dar fruto. Eu quero que frutifique, eu quero tomar cuidado. Tá, eu tenho um caráter de por onde eu passar, eu deixo as coisas melhor de como eu recebi. Isso é ser amoroso. Eu tô aqui, eu sou correto aqui, eu tô ali, eu sou correto ali. Eu tô parado, eu vou procurar para quem eu vou levar amor. Sim, eu vou lá plantar a árvore. Mas a árvore vai demorar 20 anos para maturar, você já morreu. Sim, mas eu vim plantar. Tá? Então esse é o caráter que produz, ele multiplica. É raro? É raro? É muito raro, mas tem, mas existe. Tá? Há dois tipos de amorosos, e aqui vai voltar um pouco a questão até das camadas, conforme o colega aí já deu uma sussurrada também. Existe o amoroso liberto, e existe o amoroso traumatizado. Existe um nível de amoroso em que a pessoa cumpre o amor, ela realiza os atos amorosos, objetivamente falando, mas ela sofre demais. Ela está sofrendo, por quê? Porque ela está vendo que só tem canalha em volta, ela está engolindo a seco as traições. O amoroso vai ser traído muitas vezes, gente. Muitas vezes. Muitas vezes. Você vai chegar, inclusive, em Aristóteles, que ele divide. Você pergunta, se for ver em Aristóteles, por exemplo, o que é o jovem? O jovem é o que foi poucas vezes traído. Isso é a definição de pessoa jovem.
Então ele ainda precisa ser muitas vezes mais traído para virar adulto. Tá? E estava vendo outro dia aqui um texto da Clarice Lispector e Felicidade Clandestina, mesma tese, tá? mesma tese. Só depois da traição que eu entendi. Tá? E então, enquanto a pessoa tem a dificuldade da compreensão da traição, do mal, do modo geral, ele pode cumprir o amor, mas ele é um estoico, ele está lá, ele está fazendo, ele está sofrendo. Há um momento que ele pode libertar, tudo bem. É assim. Mas cabe a mim enganar. Ponto. Ah, mas o outro fez ou não sei quem fez. Bom, eu tenho que amar. Ah, mas e se acontecer isso, aquilo? Eu vou plantar o meu jardim. Ah, mas o seu jardim aconteceu. Bom, eu vou plantar o meu jardim. Ah, mas ninguém vai no seu jardim. Eu estou deixando a porta aberta do jardim. Se alguém quiser vir e contemplar, venha. Se não quiser, eu vou continuar plantando o jardim. Ponto. Então, existem plantadores de jardim no sofrimento. Existem plantadores de jardim que libertam. Não é possível, segundo muitos teóricos, você chegar à fase de amor liberto sem passar pela fase do amor traumatizado. O próprio Fromm, ele mostra esse processo. Muitas vezes a pessoa larga um tipo de ego e começa a maturar para um caráter amoroso, mas não aguenta o trauma. Não aguenta a dor do trauma. De maneira que, num primeiro momento, ele tem uma queda. No primeiro momento, ele vai refletir se vale a pena a condição amorosa. Tá? E quem também trabalhou muito bem esse ponto, é uma obra dedicada exatamente a essa questão, a reflexão do vale a pena ser amoroso, tá? Foi o Dostoiévski na obra O Idiota, em que ele mostra um homem de toda a bondade, que era o príncipe Mishin, que queria, por onde ele passava, fazer o bem. Só que não é nem que as pessoas recusassem ou coisa assim, também isso, mas as pessoas nem entendiam. As pessoas nem entendiam que poderia ter alguém interessado em ser amoroso. E por isso o tratavam como idiota, porque ele não era idiota, ele entendia perfeitamente o jogo. Como eu falei, ler o Dostoiévski é discorrer, é aprofundar muito nesse processo aqui. Então. E de ler caráteres. Então, a própria dinâmica das interlocuções do Mishin, todas as interlocuções são, ele desnuda, esse aqui é desse caráter, aquele é daquele, o outro é não sei o que, etc. Ele vai compreendendo muito bem esse aspecto que é metafísico. Tá? O caráter é uma coisa metafísica. Tá? E por isso que ele é muito difícil, às vezes, de ser conseguido. Uma vontade, como perguntou a Fernanda, é uma dimensão metafísica nossa. Enfim, então o caráter produtivo, traumatizar, natural, depois tem que libertar. Não podemos salvar todo mundo. Ponto. Essa é a verdade. Isso não quer dizer que você não deve seguir plantando jardins. Aí vamos ver os caráteres predominantes. O caráter absolutamente predominante é o parasitário. É o que mais existe, particularmente o autômato recebedor. Isso é muito forte. Mas o ponto em que existe uma ligação nos temas do amor, nos temas da cognição, é o analfabetismo funcional. Nessa perspectiva do amor, o autômato é o analfabeto funcional. Ele funciona, é o cara que tem pretensão de servil. Ele é autômata, ele é automatizado por de fora. Ele é servo, se você usar uma expressão aristotélica, ele é uma ferramenta viva. Ele quer ser gentil, o cara que não decide nada, ele não produz nada. Ele pode eventualmente trabalhar, tá? Como o analfabeto funcional trabalha, tá? Mas ele não decide, ele não tem a força de vontade de fazer, tá? E só existe uma hipótese em que o autômato, ele parasita, ele quer parar a coisa. Tá funcionando um jeitão, ele fica ali e deixa aquele jeitão exatamente como é. As únicas hipóteses em que o parasita decide e toma iniciativa é quando ele percebe que a situação dele vai mudar, que aquele status quo que ele está vivendo vai cair. Aí ele corre na frente, faz um monte de movimento, ajusta aqui, ajusta ali, para deixar tudo como está.
O que mostra que não tem ingenuidade não, tá? Não é bocosice só não, tá? Então assim, o parasita quer parar a coisa, ele quer deixar aquilo, é o mais conservadorzão possível daquele status quo. Maioria da população. Medo de liberdade. Ponto. Uma pergunta aqui. O caráter parasitário se enquadraria no tipo de servidão voluntária? Absolutamente. É a opção de ser servo. O Etienne de la Boétie, que escreveu o Tratado da Servidão Voluntária, não sei se é com referência a ele que você está fazendo essa questão. Quem não sabe, o Bruno é estudioso de filosofia, aí é bacharel em filosofia, é um estudioso erudito e é um autor que escreveu exatamente o Tratado da Servidão Voluntária, e ele fala que esse cara é pior que o covarde, tá? E por quê? E segundo o que o Etienne de la Boétie sempre propôs, é muito convergente aqui com a tese do Fromm, tá? Que é um medo de liberdade. Então ele vira um autômato. Quando a liberdade que você tem é a liberdade para amar. É a liberdade para se submeter ativamente ao processo de morte, acreditando no renascimento, que é o ciclo da maturação. Essa é a liberdade humana. Fora disso, você está criando um raciocínio de prisão, criando subterfúgio, um mundo mental, tá? De que está tudo bem, de que você é bom, inclusive. Que é uma pergunta já feita aqui que vai ser explorada melhor lá para frente na problemática da identidade. Todos esses caras de baixo, o parasita e o necrófilo, eles têm a nutrição de um ego. Eles precisam de uma imagem criada, tá? E essa imagem é exatamente o ego tem uma função num sentido natural, mas acima de tudo o ego é uma função adaptativa, tá? E ele vai adaptando segundo as circunstâncias. Então, o parasita deu um problema aqui, ele vira assim, deu um problema ali, ele vira assim, nas versões. Mas ele não realiza, ele não tem constância, tá? O caráter produtivo, é óbvio que as pessoas têm ego, mas no processo de desenvolvimento do caráter produtivo amoroso, o trabalho é a dissipação do ego. Você tem que ter um processo de autoconhecimento e de dissipação do ego, porque criou ego, você está criando defesa, necessariamente. E aí tem o autômato recebedor, é o servo por opção, e tem o acumulador. O acumulador tem algumas coisas curiosas, é o tipo do avaro, aqueles caras assim, então, o materialistão, então, assim, eles têm umas coisas muito curiosas. Eles às vezes produzem, só que ele não distribui, ele não participa da distribuição de nada. Ele guarda para ele é um retentor. Mas uma coisa muito curiosa do acumulador, diferente do autômato, é que o acumulador muitas vezes ele é veraz. O acumulador normalmente não é dissimulado não, o autômato é um grande dissimulado, ele tem esquemas de ego, tem esquemas de bode expiatório, de vitimismo, de não sei o que, tem um milhão de ego ali. O acumulador não, o acumulador às vezes o papo é reto, ele chega e fala, eu só quero ganhar o meu, ponto. Ó, eu vou exigir que você cumpra, eu vou cumprir o meu, mas o meu é o meu, ponto, eu quero pra mim e é isso mesmo. Eles normalmente exigem um meio de contrato e dão o mesmo contrato. E ele não tem vergonha de dizer que é mesquinha, tá? E o autômato normalmente tem vergonha de si, entendeu? Então assim, são figuras aí curiosas para você estar observando, tá? Você começar a observar ao teu redor, aí você vai ver claramente quem entra em qual. O elemento, a disposição psicológica predominante aí no parasita é o medo. Esse pessoal realmente tem um medo muito grande. Tá? E é a disposição psicológica primária que esse pessoal tem. Na linha de baixo, aí que são os necrófilos, esses são os mais pancadões, são os maldosões mesmo. Tá? Se você não quiser viver como um parasita, você tem que achar uma montanha e subir lá em cima e ficar lá e nunca mais descer, porque quase todo mundo é parasita, tá? Se você falar, eu não aceito parasitas no meu ciclo social, então você vai ficar sozinho, bem, é uma opção que você tomou, tá? Ponto. Agora, necrófilo
você tem que pôr para correr. Você tem que pôr para correr, necrófilo. Você tem que esquentar mesmo, brasão, carvão em brasa e jogar lá. Você tem que realmente farejou que é necrófilo. Você mete longe da tua vida. A única caridade que você pode dar para o necrófilo é subir um muro por ele do lado de lá e deixar muito claro. Queridinho, deixa eu contar uma coisa, você subiu em cima do muro, eu vou dar tiro, vou dar porrada, paulada, o que for. E isso é caridade. A caridade é eu não te destruir e só te deixar guardado. É o máximo de caridade que você pode dar para um necrófilo, tá? Porque esse pessoal você tem que fugir mesmo, tá? E aí você vai ver como a gente também está rodeado deles, em especial na sedução. Porque nós vivemos uma sociedade perversa, nós não estamos escandalizados com a sedução. Mas a sedução é um escândalo. O sedutor, sedução não é só no nível sexual. A mentira do afeto. Ah, eu quero, mas não quero, vou. O sedutor, ele finge que quer, ele cria falsas esperanças, tá? E tal papo temperadíssimo. Ele instiga os seus ele vê o seu estilão de temperamento, instiga isso e não entrega. É o cara que vende e não vai entregar e já soube nunca que ele deu, aí dá desculpa e fala. E tem o risinho do sedutor. Sedução, porque a sociedade está tolerando, a gente está achando que é normal. Sedução destrói vida, gente. Destrói valor, destrói patrimônio, destrói autoestima, destrói tudo. Você tem que pôr essa gentalha para correr. Tá? Aqui, na Casa da Crítica, chega de sedutor. Sedutor não é só uma questão erótica, sensual, de um belo par de pernas bonitas, mas dentada, vampiresca. Isso pode ser sedução também. Mas sedução de uma pessoa aqui, não, eu quero produzir um curso aí, porque não sei o que, tudo bem. Eu já estou mais macacão aqui, velho, tá? Então, você saca na hora que a pessoa fica, quer fazer, aí você fala, o que você precisa? Eu preciso disso, então tá aqui. Agora eu preciso disso, não tá aqui. Agora não, não, mas não vai fazer, né? E ela sai. Daí ela pega esse mesmo papo, volta de novo, com outra roupa e com outro lugar. Isso é terrível. O sedutor, então, ele aparenta que ele quer, ele te aparenta a cidade, ele te bajula, mas ele não vai entregar. E, enfim, isso é terrível, você tá entendendo? E aí os antigos tinham tratado o sedutor dentro do mito da esfinge, porque o jogo do sedutor é o jogo, a esfinge era meio cabeça de mulher, corpo de leão, e fazia aquele jogo, adivinha quem eu sou, decifra-me ou devoro-te. Por quê? Porque ela perturba a tua mente. Ela vai criando o jogo para te deixar louco. Que o jogo do sedutor é o jogo da assimetria. Eu mostro um pouco, não mostro tudo, e vê aquilo, e aí o cara vai ficar achando, a pessoa vai ficar pensando e tal. Que é o que a esfinge fazia. Que as pessoas matavam todo mundo. Até que chegou o Édipo lá, e ela fez a charada dela, o Édipo matou a charada. A esfinge se matou. Não é tema desta live, eu só estou colocando como um adiantamentinho. O sedutor tem um problema de recolhimento da identidade própria. Num tal patamar que se você mostrar que entendeu o jogo, ele se mata. O problema todo é que a tua chance de entender o jogo antes de ser estragado, é muito baixa. Muito baixa. Então assim, você viu que o jogo é de sedução, realiza teus prejuízos e sai correndo. Tá? Mas assim, até você confrontar e quebrar o jogo, você pode se destruir. E o predador é o pior ainda, tá? O predador é de longe o pior, porque ele vem só para destruir. Quando você é vítima do mal, seja do sedutor ou do predador, não é você que ele quer destruir. Isso é mais terrível ainda. Ele quer destruir a sua capacidade de produção. Ainda que ele não entenda esse mecanismo que o Fromm está colocando aqui de maneira clara, ele entende, ele intui isso. O movimento dele é para destruir a capacidade produtiva. O máximo dele não é roubar para si, não, é te ver lá embaixo.
É te ver, pus em ruína. Fiz a morte psíquica e saí dando risinho. O sedutor faz isso o dia inteiro. O sedutor é uma forma sutil de humilhação. Ele quer humilhar, ganhei, enganei. O predador quer levar num grau muito maior. O predador, se você desmascara o jogo do predador e falar, você é predador, você está entendendo? Ele mata você. Gato. Aí ele mata você. O sedutor está uma escalinha antes. Tá? Então essa gente, assim, a disposição psíquica desse pessoal aqui não é o medo, é o ódio. É o ódio e a inveja. Então há um problema, o amoroso está ofendendo esses caras aqui diretamente. Tá? Então um caráter amoroso tem que saber que vai tomar ataque dessa gente. Não tem jeito, é assim que funciona. É cruel, é mesmo, bem-vindo à vida humana. É assim que funciona mesmo, tá? E então assim, você tem que perder esse tipo de ingenuidade, entender. Necrófilo você põe pra correr, cara, mas assim, sabe? Mas você viu fulano ser sedutor ali naquela situação acontecendo? Sai fora. Puxa teu time de campo, por quê? Porque é um padrão constante. Há a possibilidade das pessoas de mudar de padrão, sim, existe. Mas você não deve pagar para ver, tá? As pessoas podem sim mudar de padrão, tá? Mas você não pague para ver. Sabe qual é o maior êxtase que o necrófilo tem? É te pedir desculpa e se aceitar. E aí ele te ferra de novo. É a segunda ferroada, dá mais prazer no cara. Então assim, isso é um cuidado que as pessoas têm que tomar aí muito grande, então. Tem perguntas aqui. Acumulador é workaholic? Sim, acumulador é um workaholic. O workaholic trabalha muito e não produz nada. Essa é uma boa definição. Num certo sentido, o workaholic é masoquista. Tá? Isso também vai ser objeto de uma live pontual mais para frente. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Esse caráter parasitário se encarrega do efeito Lúcifer. Eu acho que o efeito Lúcifer está mais pro necrófilo, tá? Mas, enfim... O Lúcifer é um movimento de revolta. Fora da dimensão produtiva, há uma revolta existencial. Quando a pessoa não aceita a si, e o problema imediato que justifica, explica a causa do parasita e a causa do necrófilo, é um problema de aceitação da identidade. Se você não aceitar a identidade, você tem uma revolta existencial, num grau grande. E Lúcifer era uma revolta, tá? E nós vamos ver, inclusive, na terceira aula desta Masterclass, as possibilidades de respostas ao mal. E a pior delas é a revolta. E essa, inclusive, é a vitória do necrófilo. Porque ele se fez um mal a alguém a um ponto em que você conseguiu, tá? A questão de que ele se torne existencialmente revoltado. E aí você volta para o ponto inicial, que é uma dimensão espiritual inevitável, é uma briga entre Deus e o demônio, nos nossos corações. É essa mesma realidade, tá? E, enfim, é problema. O mal existe, tá? E está muito perto da gente. Deixa eu ver o que mais que tem. É fácil identificar o sedutor ou ele pode se mascarar de amoroso? Às vezes é muito fácil. Às vezes a pessoa é muito sincera. Como estratagema, em que em algum momento ela vai virar a chave. Eu tive 2 relações com pessoas necrófilas. Uma eu demorei muito para descobrir. E me custou muito caro. A outra eu descobri rapidinho. A que eu descobri rapidinho já era macaco velho. Tá entendendo? Entendi o jogo. Mostrei o jogo. E inclusive a pessoa realmente, ao seu modo figurado, evidentemente, agiu como esfinge. Na primeira vez eu demorei muito para entender. Muito mesmo. Depois que você sabe, aí você volta para trás. Tinha o sinal ali. Puta, também tinha outro sinal. Depois que você está sabendo, é fácil. Você vê que já tinham alguns sinais. Tá? E, enfim, então... É complicado, muitas vezes. É muito... A capacidade de dissimulação é muito grande, tá? Muito grande. E
Então, às vezes, você pode realmente ser enganado. Às vezes, você pode se deixar ser enganado, porque você está meio querendo ser enganado. Sim. O sedutor tem muito mais conhecimento. Os necrófilos, no modo geral, eles têm muito mais conhecimento, porque eles têm uma capacidade de empatia muito grande, eles têm muito mais conhecimento da perspectiva do outro, que o outro às vezes tem de si e do interlocutor, tanto que é seletivamente escolhido quem vai ser vampirizado, tá? Seletivamente escolhido, tá? Deixa eu ver aí, o nosso esforço é separar joio de trigo, separar o bem do mal, separar os caráteres humanos. Esse é o nosso esforço. Tudo na sociedade milita para que a gente tenha isso de uma maneira obnubilada. Tudo na sociedade coloca isso. Nós vivemos uma coisa abominável. É abominável de que padecemos. Foi uma coisa horrorosa chamada amor romântico. Amor romântico de fermento, farinha, de ovo, do bolo do masoquismo, do bolo da vitimização, gente. Amor não tem nada de romantismo. Amor é decisão de produzir, é tomar cuidado, é zelar. Entendeu? Não tem nada. Então de ficar idealizando coisas, então maltratou, mas é o jeito. Amor romântico é assim, é dourar humilhações. É valorizar as indecisões ao invés de qual é a decisão? Qual é o assunto que você quer efetivamente? Tá? Essa crueza de situação mesmo, sabe? O necrófilo age sozinho em suas ações ou em grupo? Tudo que se passa, essa também é uma tese do Fromm e que eu também abono, tá? E tudo que se passa psiquicamente no indivíduo pode se passar num grupo. Os grupos humanos, o princípio de agrupamento é um princípio de egos expandidos. Olha para as pessoas, todos estão se defendendo o dia inteiro, contando suas mentiras, contando seus egos, criando seus bodes expiatórios, suas narrativas, etc. Todos estão assim. E outros também estão. As pessoas mais ou menos se agrupam por critérios identitários. Quando não existe um critério identitário e sim é um critério de caráter, você está falando na amizade. A amizade é muito rara. A amizade é uma espécie de amor, raríssima. Também vai ser objeto de estudo oportunamente. Nós somos chamados a achar que companheirismo é amizade. As relações de companheiros normalmente têm um ego. Há uma questão interessante que é o seguinte, os parasitas, os necrófilos se agrupam. Os amorosos podem se agrupar em amizade. E os demais têm outros agrupamentos que não são de amizade, têm interesses identitários de proteção. Tá? Eu vivi aqui, tem duas pessoas presentes aqui na live que sabem que eu vivi num ambiente que tinha muitos setores. Tá? Muitos setores. E eu tive um confronto com uma sedutora ali. Você é sedutora, teu negócio é esse, desculpa, você é má. Você é má mesmo, você é uma pessoa de mau caráter. Um grupo inteiro sutilmente me eugeniizou. Não é necessariamente uma decisão, como lucidamente tomada, no consenso deliberado, mas há uma força tácita, defensiva, reativa, num princípio de vitalidade daquele grupo. Tá? O grupo reproduz mais ou menos o indivíduo. É um pouco assim. Tá? E então há arranjos tácitos. Tá? Nos arranjos explícitos, uma coisa curiosa, e é isso que explica, e Santo Agostinho deixa isso muito claro. Santo Agostinho debruçou muito sobre o problema do mal, quando ele tem a tese com o mal ao vazio, porque inclusive se o mal não fosse o vazio, um regime mal, um grupo absolutamente de perversos que tivessem um poder, eles reinariam sempre. Mas os maus farão maus a eles mesmos.
de um certo sentido que em algum momento eles vão disputar, inclusive, o poder da maldade. Então o mal não vai se sustentar nunca. Tá? Tipo, ele pode tem alguma duração, mas a longevidade também, em termos da coletivização do mal, não é possível. Entendeu? Por uma questão ontológica. Tá? Não sei se está bem na sua questão, se não, por favor, fique à vontade de colocar mais. Bruno, Goethe explicou bem esse romantismo idealizado em Werther. Sim, mas até hoje, nós estamos sob influência do romantismo. Até hoje. Isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. É uma coisa que segue a inteligência. Mas nós estamos num ambiente de inteligências muito atrofiadas. Você está entendendo? Então eu vou passar aqui para uma fábula. Tá? O sapo e o escorpião. Aqui mostra muito a questão. Você tem que entender o caráter. Uma vez que você sacou o caráter, você tem que ceder a isso daí, tá? E o sapo e o escorpião. O sapo chegou na beira do rio, chegou ali e tinha um escorpião. E como lá estava o escorpião, manteve certa distância. Ô sapo, deixa eu atravessar o rio nas suas costas, pediu o escorpião. O escorpião estava ressabiado, aquela coisa toda e tal. Claro que não, escorpião, pois se eu deixar, você me pica e me mata. Porra, deixa de ser obtuso, burro, sapo. Se eu te picar, eu afundo junto. O sapo ponderou e concedeu o escorpião. No meio da travessia vem o crau. O escorpião picou o sapo. Aí o sapo começa aquela coisa ofegante, vai afogando. Escorpião, vamos morrer nós dois. Você me deu a sua palavra para me picar. Disse o sapo já agonizando. Olha a ingenuidade do sapo. Sim, sapo, vamos morrer. E eu te dei minha palavra. Que não ia picar, mas você já sabia que eu sou escorpião. Pronto. Olha a pujança. Como é pujante, desculpem, esse textinho. Descoberto o caráter de alguém, meu, não pague para ver. E, inclusive, esse é o jogo que o mau caráter adora fazer. É que você está dialogando, quer entender. Não, mas eu quero entender por quê, mas como, o que é isso? Ele está te jantando. Descoberto o caráter, meu, você tem que dar área. É área, você está entendendo? Área, e o caráter é. A pessoa pode mudar perfeitamente, pode, mas não pague para ver. Ponto. Não pague para ver e vai custar caro. Tá? Essa é uma questão aí importante. Deixa eu ver se tem mais slides. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui para bate-papo. Chat. Tem uma pergunta aqui do Josafá. Poderia falar mais sobre alcançar a ordem do ser e fundir quando tiver um padrão? É a questão bastante fina e profunda. Vou tentar dar uma explicação não exauriente também. Nossa vontade é o que nós somos. A vontade é um princípio de ordem. Se ficamos sem vontade, somos erráticos. Vamos seguir quaisquer desejos. Passou uma mulher bonita, você conhece? Ah, quero comer isso, como? Quero comprar aquilo, como? Erráticos. Os desejos tendem ao caos. Então a vontade mais ou menos ordena isso. Tá? Então, e aí nós passamos a ser. Ela é o nosso ser. Porque nosso ser é espiritual, falando em termos humanos. E a vontade é um elemento metafísico espiritual. Tá? E por isso que nós temos o princípio da iniciativa. Senão éramos só reação. E etc. Tá? E aí quanto mais ordem nós temos, mais nós somos nesse sentido. Tá? Aí, da vontade, nasce a construção do caráter. Esse caráter, se bem maturado, naturalmente ele se orienta para o amor. Tá? E uma vez que nós somos amorosos, nós passamos por um processo de fusão com a dimensão espiritual, que é um processo de desmundanização. Quando você é amoroso, e se você alcançar graus altos de amor, você entende porque você ama.
Porque você está se fusionando com uma dimensão espiritual, que para o mundo cristão é a comunhão. Que o estado pessoal, como os cristãos vão dizer, é a beatitude. Se for um budista, vai dizer que é o nirvana. Ele já saiu do mundo, ele já não está sofrendo também. Ele já entendeu como é que é o mundo. Tá? Nesse sentido, ele alcançou o máximo, é a resposta madura ao problema da existência, como o Fromm falou. Tá? Porque se você pensar, e isso é meta-racional, tipo, é razoável, mas não é racional. Se você pensar em racionalidade, é só o egoísmo que faz sentido. Por que eu vou dar? Por que eu vou correr risco? Se você não estabelecer esse processo de uma fusão, não dá. Agora, esse processo de fusão, ele acontece, ele tem efeitos. Não é só uma crença espiritual. Ele tem efeitos em prazeres. O que é prazer? Quando você identifica prazer e felicidade, é uma redução hedonista muito rasa, tá? Mas existe uma escalaridade de prazeres, desde satisfação, desde uma satisfação vital, comer, beber, etc. A prazeres de carne mesmo, aí depois sociais, tal, e de realização. O prazer de realização é um prazer chamado felicidade. Você amou. Você não amou, você não tem prazer de felicidade. É assim que funciona. Inclusive quando você vê um ato de amor efetivo, real, concreto, sincero, pleno, você tem inclusive o corpo humano está em expansão. É uma expansão pré-dissolução. Tá? Até um efeito fisiológico acontece nisso. Tanto quando você vê um ato mesquinho, você tem uma tendência do próprio corpo colher. Pode ser fingido isso. Você pode ter um efeito e contracenar. Tá? Mas existe um ímpeto espiritual, mas tem um impacto fisiológico, inclusive. Também. Professor, eu fiquei com uma dificuldade de imaginar como posso distinguir um parasitário e um necrófago. A gente pode falar várias coisas. Parasita é quase todo mundo, cara. Então, assim, se você não souber, põe na conta do risco que é parasita, porque quase todo mundo é. Tá? E agora, o parasita é covarde para ser amoroso. E ele é covarde para ser necrófilo. Um covarde do cacete. Você tá entendendo? E etc. O parasita, se você deixar ele em paz e contornar, ele fica na dele ali. Tá? Você passa ao largo, ele vai. O necrófilo vem atrás de você. O sedutor te procura. O sedutor te instiga. Ele vem te procurar para fazer o mal. O parasita está se defendendo. É só você não mexer na dele ali, ele fica na dele. E o necrófilozão também vem. Você está entendendo? Acho que essa é uma diferença aí ampliada. O parasita às vezes tem vergonha. Os necrófilos não têm vergonha. Nenhuma vergonha. Ao contrário, tem orgulho. Tem orgulho do cacete. Da condição dele. Tá, agora, um orgulho do cacete. Desculpa a expressão chula aqui, mas é assim mesmo. Exato, tá? Deixa eu abrir aqui para mais perguntas, se tiver comentários. Tá? Inclusive, Gabriel, vai elucidar um pouco essa tua pergunta quando a gente abordar na aula que vem o tema dos tipos de agressividade e de violência. Tá? E aí talvez te ajude um pouco também. As pessoas confundem que violência e agressividade, tá? Não é a mesma coisa e nem todo time, existem tipos diferentes também, tá? Vai ser Paula que vem. Deixa eu ver se temos mais perguntas. Dá mais uns minutinhos aí para as pessoas perguntarem, questionar, etc. Senão vamos para a vida, como se diz. Se não tiver pergunta também, enfim, comentários quaisquer, temos uns minutinhos aí. Meus caros, se não temos mais perguntas ou comentários, eu agradeço a presença aí de todo mundo, tá? Na quarta-feira eu mando o link para todos da aula 2, que como eu falei, nós vamos ver os tipos de agressividade e violência, tá? E eu vou tentar que amanhã o replay desta live já esteja disponível para quem assistiu, tá? Então, meus caros, muito obrigado.
e até a próxima aula.